Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Temos aqui os diversos vídeos já publicados, o pessoal pode dar o like, compartilhar, e os canais parceiros. Lembrando também no Instagram, clima.terra. E se inscreva, pessoal, vamos valorizar o canal. Os vídeos aqui, ó, o trabalho que a gente tem, a visualização está muito baixa. Se eu colocasse título estrambólico, aquele sensacionalismo, com certeza, em vez de 2.000, ia estar com 20 mil. Vamos valorizar. O pessoal pode acompanhar aqui no canal do Tempo também no Ronaldo Coutinho no YouTube, né? Tem o Valeu ou o Pix. Qualquer número, qualquer valor, a gente agradece bastante. E o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS agrícola. Uma importante ferramenta, pode ser comprada com desconto, avisando que vira propaganda no canal. É catarinense de atuação na América Latina propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso no Brasil. Parabéns, colono e motorista, siga firme, nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece, tens o apoio da Segna GPS. Parabéns, colono e motorista, na lavoura ou então na pista. Tu trabalha, nosso Brasil cresce. Aquele abraço da Segna GPS, o melhor GPS. Estamos aqui, ó. Basicamente esse aqui é o mês de março, já que é 29 de abril até 29 de março. Temos aqui, ó, começando aqui pelo sul. Nessa parte central da Argentina, Buenos Aires, em direção ao Chile e à Cordilheira, abaixo do normal. Não aquele exagero, mas abaixo do normal. Bom para o andamento da safra, que vai ter um pouco de chuva e vai ter um tempo seco. Aqui já começa a preocupar. Esse excesso de umidade pode atrapalhar tanto o andamento normal da cultura e principalmente a colheita. O Uruguai também fica acima do normal e na costa pacífica continua abaixo do normal. O Chile continua nessa pendura d'água. Quando chega aqui o Rio Grande do Sul, volta a chuva de novo. Pode atrapalhar para quem estiver na colheita, seja do arroz, do milho, soja, feijão, fumo, hortas comerciais. Tudo que dependa de tempo seco vai começar a ter uma certa preocupação. Principalmente a metade oeste do Rio Grande do Sul. Quanto mais perto da Argentina, mais intensa a chuva e também aqui nessa parte do Uruguai. Tu vê que a parte centro-sul do Rio Grande, leste do Rio Grande do Sul, Serra e Planalto, fica numa situação mais confortável. Aqui nessa parte que tem arroz também, a princípio vai ter mais dias bons para o pessoal fazer a colheita. Preocupa mais aonde está verde, pelo excesso de chuva. Inclusive essa primeira quinzena tem uma chuva com certa frequência. Claro, tem áreas que chove mais, tem áreas que chove pouco, tem regiões que nem um escreveu agora no canal, chove em tudo em volta, nele não, ele parece um que está lá em Sertaneja, no Paraná. Chove em tudo em volta, menos na propriedade dele. E aí são coisas do microclima que só Freud explica, olhando o relevo. Aqui em Santa Catarina, mês de março também dentro do padrão. É um mês que naturalmente diminui a chuva e vai ficar dentro do padrão normal do mês. Um pouco acima, um pouco abaixo, talvez um pouco mais aguado nessa quinzena, um pouco menos na segunda quinzena. O setor do turismo também continua um março bom para quem tira férias, não dá para reclamar. Paraná também começa a melhorar. O norte do Paraná e São Paulo ainda continua com problema. Para quem está colhendo, tudo bem, mas para quem tem já o milho safrinha, começa a preocupar um pouco. Aqui no sudoeste do Paraná, o excesso de umidade tem atrapalhado na colheita e tratamento, principalmente. Para o trigo, nessa região aqui, pessoal que planta o trigo mais cedo, em abril, é que nem eu falo para o trigo. Esse ano é um ano de laninha, nós vamos ter o quê? Alternância entre momentos de frio forte e momentos de calor ao mesmo tempo. Então vai ser um clima mais para bom no trigo, tanto na chuva quanto na temperatura. Claro que o frio predomina mais, os episódios de frio vão ser mais frequentes comparando com o ano passado. Então, tanto faz plantar cedo, no meio ou tarde. O trigo vai enfrentar problema com geada lá na frente. Uma maneira de combater, de tentar fugir disso, é escalonar o plantio dentro do possível. Por quê? Porque daí tu pode pegar vamos dizer que deu um período de calor, sei lá, vamos dizer que o trigo floresça ou enche o grão na segunda quinzena de agosto, na região, por exemplo, Pato Branco. Então, tu planta várias vezes, de maneira que tu pegue nessa fase, pode ter a sorte de na segunda quinzena de agosto dar um período quente. Isso é comum em ocorrer em laninha, não é frio direto. Nós temos entradas de frio com frequência e de vez em quando dá um bloqueio e dá um período de 5, 10, 15 dias com temperaturas mais altas e mais seco. Vá que coincida bem nessa época um clima mais ameno. Aí tu passa direitinho.
Por quê? Porque tanto faz tu plantar cedo ou tarde, o risco de geada em agosto, setembro e outubro, nas áreas de trigo, vai ser muito grande, mesmo nas áreas mais baixas, tipo essa região aqui do Rio Grande do Sul, aqui o oeste da Catarina, o oeste do Paraná, mesmo em agosto e começo de setembro, ainda tem risco de geada com potencial de danos nessa área. E nessas áreas mais altas aqui, de Guarapuava, em direção aqui à região da Vacaria, também, mesma coisa. A chuva não vai ser problema. A primavera está indicando uma primavera mais seca ou chuva mais irregular. Anos de laninha nem sempre é seca, é chuva irregular. Eu acredito que entre maio e setembro, um mês vai ser problemático com excesso de chuva. Ou num período desse daí. Vamos ver como é que vai vir lá pela frente. Mas de maneira geral começa a reduzir a chuva em partes do Paraná, que é o normal nessa época do ano, mas boa parte da região sul fica próximo do normal de chuva e mais aguado no Rio Grande do Sul. No Mato Grosso do Sul preocupa essa falta de chuva para o milho e safrinha. No sul do Mato Grosso do Sul um pouquinho melhor, mas grande parte do estado abaixo do normal. Já está ruim, ainda pode ficar um pouquinho mais. São Paulo, mesma situação. Esse ano é um ano complicado para o paulista. Aqui a metade oeste está bem ruim em termos de chuva, fica mais próximo do normal ou um pouco acima. Porém, o normal em março já vai reduzindo o valor médio da chuva. Triângulo Mineiro também. A chuva vai ficando mais irregular e o sul de Minas, mesma situação. Aqui nessa parte de São Paulo, da capital em direção ao Rio, fica mais acima. No Rio de Janeiro, mais acima. Pode ser que tenha alguma situação mais de chuva forte entre o Rio e o Espírito Santo. Tu vê que grande parte de Minas Gerais bem acima do normal, principalmente aqui, ó, faixa leste e sudeste de Minas. Indo para Goiás, já começa a ter problemas maiores de período de chuva mais irregular, algum veranico mais prolongado. Mato Grosso também, Rondônia, aqui na região do Acre, sul do Amazonas, Pará e Tocantins. Não é que não vai ter chuva nessa região, vai, mas vai ser chuva abaixo do normal. Como já foi uma estação chuvosa bem complicada, o solo vai entrar na estação seca com um volume de umidade menor do que no ano normal. Então vai ser um problema para o milho safrinha ter um bom andamento. O que tem que torcer é o quê? Que comece a ter frequência de entrada de massas de ar frio. Esse é o outro lado da laninha que pode ser positivo. Entradas de frentes frias com mais frequência em relação a um ano normal. Então, como já tem uma mudança do oceano muito rápida agora de março para abril, entre final de abril e maio, pode começar a entrar massas de ar frio, algum processo de friagem, que possa trazer algumas chuvas esporádicas nessa área aqui. Porque tu pode ter, vamos dizer assim, uma estação seca mais antecipada e mais longa, mas se tiver uma chuva a cada 10, 15 dias, pode ser a salvação de muita lavoura. Mas vai ser um ano preocupante para o milho safrinha. Desde aqui do Paraná até o Mato Grosso, toda a área, aqui, só essa parte oeste do Paraná que está um pouco melhor, e o Paraguai também. Fica uma situação melhor nesse mês de março, mesmo aqui na região do Chaco, toda essa área aqui do Paraguai com chuva acima do normal. Nessa área aqui, São Paulo, Minas Gerais, sul de Minas, Goiás, Mato Grosso e Rondônia, vai ser um problema. No Nordeste, começou a reduzir a chuva aqui, que é o normal, e continua dando chuva bem acima do normal nessa área. Vão dizer, mas antes estava tudo azul, agora está verde. Continua acima da média. A média vai diminuindo, também a anomalia vai diminuindo, mas continua muito, muito bom todo o Nordeste, e aqui é o que se espera que reduza a chuva. Mas olha que interessante, quando chega a metade de março, em direção à metade de abril, olha aqui, ó, volta a ter chuva aqui de novo. Então, começando para cá, abaixo do normal, no Acre, todo o Acre, Rondônia, o Mato Grosso, mas olha a diferença em relação ao mês passado, ó. Mês de março, bem abaixo da média, até porque em março chove bem. Abril já diminui a chuva, fica abaixo da média também, mas não é tão rigoroso. Aqui, Goiás também, aqui surpreende. Aqui pode ter alguns eventos de chuva que pode surpreender o Tocantins, auxiliando para quem plantou alguma coisinha de milho de safrinha. E aqui na região do Mato Grosso do Sul, continua abaixo do normal, não é ausência de chuva, é chuva com padrão mais baixo, e aí temos que torcer que não haja períodos muito longos, de 10, 15, 20 dias totalmente sem chuva. Esse é o perigo. São Paulo, mesma situação, abaixo do normal, Paraná também começa a ter problemas, Rio Grande do Sul acima da média, Santa Catarina dentro da média. Santa Catarina é o sanduíche, perto do Rio Grande do Sul, mais para o Rio Grande, perto do Paraná, mais Paraná. Paraná abaixo do normal, São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas, começa a secar no Rio,
Ainda chove na metade norte de Minas, Espírito Santo, e melhora bastante a chuva no Nordeste. Nordeste, por enquanto, é a região que vai ter melhor condição de chuva, não dá nem para reclamar. O pessoal aqui de Irecê pode inclusive reclamar pelo excesso, que pode atrapalhar no feijão principalmente. Então nessa área aqui começa a preocupar um sinalzinho amarelo para o milho safrinha. Para o Paraguai não, Paraguai a princípio, pelo menos até abril, a situação fica mais ou menos tranquila. Rio Grande do Sul ainda tem um certo excesso de chuva em abril, que não é muito comum. Abril geralmente é o mês mais seco, mas não é muita coisa acima do normal. Uruguai e essa área da Argentina também pode atrapalhar um pouquinho na finalização e na colheita. Aqui fica abaixo do normal, indica talvez nevadas mais abaixo do padrão. Geralmente em anos de laninha tem menos neve na cordilheira. Isso pode ser um problema quando chegar a primavera. Na temperatura, nós temos o quê? Diminuiu um pouquinho o aquecimento em relação à rodada passada, mas continua acima do normal no centro do país, calor, vai ficar mais seco. Aqui na Argentina vai ficando mais próximo do normal, mas também está mais acima. No sul do Brasil diminuiu a anomalia positiva, mas continua mais quente no Paraná, oeste Santa Catarina, Rio Grande do Sul dentro do normal, Uruguai um pouquinho abaixo. E essa parte aqui costeira do Brasil fica de normal abaixo da média. Aqui já começa a indicar entradas de frio. Já vamos ter um friozinho na semana que vem, pode entrar no meio de março, final de março. Então já começa a ter aquela oscilação que já vai incentivando o pessoal da parte de compra de material, de roupa, de vestuário, até porque esse ano vai ter um pouco mais de frio em relação ao ano passado. Aqui também, aqui por causa da chuva, não só por causa da entrada de ar frio. Aqui fica mais quente, pode ser mais quente de dia e um pouco mais fresco à noite. Quando chega a metade de março, abril, grande parte do país fica em torno da média. E mais abaixo aqui por causa da chuva e também entrada de ar frio, porque já estamos em abril. Em abril as massas frias começam a chegar com mais frequência nessa região. A Argentina um pouquinho acima do normal e a região sul normal. Já pode ter uma ou duas massas de ar frio que venham trazer uma queda um pouco mais acentuada, uma sensação já de frio chegando. E começa a ter risco de geada nessa região aqui, ó, nas áreas altas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quem quer arriscar com feijão, não pode chegar com feijão sensível à geada, por exemplo, dentro da primeira quinzena de maio, que daí o risco de pegar uma geada que possa trazer danos é grande. Em maio, a geada já se espalha mais pela região sul, principalmente do meio de maio para frente. Mas não é só a geada, é o frio em si. As madrugadas ficam mais frias, mais orvalho, temperatura baixa, sensível à antracnose feijão, a requeima, na parte de batata, que onde tem plantio, alguma coisa de tomate, pimentão nas hortas comerciais. O fato de fazer frio já dá um problema também nesse sentido. Então vamos ter o quê? Temperaturas de normal um pouco mais baixas à medida que a gente for avançando para o mês de abril. Alguma sensação de frio já começa a ter nessa região episódio. Vai ter calor aqui nessa época? Provavelmente. Um outro pico de calor ainda é comum acontecer, principalmente nessa parte aqui. Não é um frio direto, mas já começa a ter as primeiras entradas de frio, ajudando bastante na parte do comércio voltado para o frio, seja gastronomia, alimentação, ou vestuário, ou eletrodoméstico. E aqui o pessoal pode acompanhar o nosso canal, se inscrever. Aqui nós temos diversos vídeos e aqui os nossos canais parceiros. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos amanhã.